Aliás, a propósito disso, ontem eu vi, eu não sei que raio, o Bruno é um ser estranho, sabe? O filho do Bruno torce pro Cruzeiro. Sim. Que legal. Sabe Deus por quê? Vai sofrer. E me fez ver o jogo com ele. Porque a família da mãe é cruzeirense. Então, e me fez ver o jogo com ele. E o jogo não foi ruim, eu achei que seria ruim. O Flamengo, o jogo não. A história, o resultado do jogo não foi real. Era um jogo, talvez para empate, o Grêmio até um pouquinho melhor, mas a verdade é que acabou fazendo um gol no final. E deu um bochicho aí, conforme a gente está vendo aí. O Renato Gaúcho, no final do jogo, ele frise-se que o goleiro do Grêmio foi uma das melhores figuras em campo. É. O goleiro que jogou, o reserva. Gabriel Grando, que é o vai jogar chileno. o próximo. Exatamente. Aí, perguntaram pro Renato sobre o Adriel. Falou-se, daqui a pouco nós vamos mostrar, inclusive, a sonora direitinho do que o Renato falou, mas o Renato expôs publicamente uma situação de controvérsia do goleiro, envolvendo empresários e tal. O que você pensa disso, Vana? Eu vi o Renato na coletiva cuspindo a beles africana, que nem fala o Mauro César, né? Falando do empresário, falando que o atleta foi multado 4 vezes também, né? O diretor também de futebol, o vice-presidente falou também, eu estava lendo. Agora eu não sei se é para renovar, eu não entendi bem se é para renovar contrato, tipo o Luan, que está no São Paulo e o Dorival botou para jogar. E o menino foi bem, o Renato falou, ó, o bom de passe fica para trás, e o goleiro foi bem. E é isso mesmo, né, Vana? Não fica o quê? Fica bem para trás mesmo. Coisas internas que, por causa da derrota, veio tudo a público, que foi questionado porque o goleiro não jogou e ele que foi tão bem no estadual, né? Pegou pênaltis ali na O Adriel. O Adriel que é o titular, né? Tava jogando titular. Então, é da base, ele pegou 22 anos. pênalti nos mata-mata lá no campeonato estadual, foi muito bem. E eu acho que algum problema de relacionamento com os empresários querendo mandar, ou alguma renovação. A última coisa que aconteceu. Eu vi a foi coletiva, que ele você deu. Quatro mostrar muito o telefone. A última coisa, e já aconteceram outras, não foi só por isso, né? Segundo o Renato. A última coisa foi que ele deu uma entrevista Que não podia dar, sem né? autorização do clube, da assessoria, e falou até da parte tática da defesa. Isso Entregou o esquema mas de não foi só marcação por isso. da Mas bola já aérea. teve outras Isso não. coisas. Isso aí talvez Isso foi. é liberdade de expressão. Isso aí foi a última coisa. Já pegou e juntou tudo, Já né? não estavam muito felizes, aí agora também o cara foi lá e falou, a gente falou pra ele não ir, ele foi. Mas já tinha outra. Presta atenção, parece que a relação com o empresário tem e o clube 3 não é muito filhos, boa. Ali. Mulher, empresário, e jogou tudo. Falar publicamente, Nilson, tá certo, tá errado? Ué, agora tem normas, né? Tem um monte de norma para o atleta poder se manifestar. Não, digo o Renato. O Renato tá Atacar certinho. publicamente. Ué, o Renato falou. Perguntaram, ué? Por que O que Renato tirou? falou que todo mundo sabe. Um monte de clube, quem manda são os empresários. O Renato falou o que todo mundo sabe. Falou, ó, agora com essa diretoria comigo aqui, atenção, senhores empresários, os senhores não vão mandar em nada. Os senhores não vão ter voz ativa em nada. Você viu a entrevista? Achei sensacional. Ele tocou numa ferida que todo mundo sabe que existe. Né? Tem empresário que mora dentro de clube. Sabe? Os empresários são credores dos clubes. Pois é. Então tem acesso a clube, dá palpite, quer que bote o jogador, faz pressão. A gente sabe disso. Outras coisas você precisa de prova para poder falar, mas a gente imagina que possa ter também. Né? Então, o Renato tocou num assunto importantíssimo. Afastar os empresários do Grêmio. Ele falou, não quero empresário aqui dentro. A diretoria está me dando todo o respaldo para que os empresários não apareçam aqui no clube. Então, achei legal o que o Renato falou. E faz a cabeça do cara também. quê? Né? Não é só. Às vezes não aparece, mas faz a cabeça do cara. Mas é o que ele cara falou, é fraco, pô. Aqui, lá fora ficam enchendo a cabeça dele. É isso aí. Aqui o clube tem comando. Se os empresários costumavam mandar aqui dentro, não saibam que agora tem. Não vão mandar mais. Tem quem manda aqui. No Grêmio tem quem manda, não vão mandar mais e não adianta ficar enchendo a cabeça do menino lá fora. Então, ele tem que pensar na carreira dele, desse jeito não dá. E está afastado. E no próximo jogo, o Renato já escalou o Grêmio que jogou ontem. Tá no ponto a fala do Renato? Se tiver, vamos lá, vamos ouvir o que o Renato... Não? Bom, todo mundo concorda com a posição do Renato. Então, a gente não sabe os detalhes todos, né? Do que realmente está acontecendo. Eu digo Mas ele não expor ia tomar uma decisão... publicamente. Vai ele ter afastado. Foi perguntado, né? Por que você barrou o goleiro? Ele falou, barrei porque o empresário dele quer mandar aqui. No mínimo, aí deve ser renovação de contrato. No mínimo, que nem aconteceu com o Luan no São Paulo. Porque não tem
tem outro motivo de o Renato Mas geraria multa? O Renato falou de carro importado, falou de onde o cara mora, da esposa, dos filhos, falou um monte de coisa de empresário que não escuta. E aí veio o diretor do Grêmio e ainda falou de 4 multas que ele foi multado 4 vezes. Gente, eu não quero ser contrário à lógica, mas normalmente o empresário cuida melhor do jogador do que o clube. Normalmente, o que eu tenho visto é isso. Mas não pode interferir, Flávio. Não, claro que não. Mas normalmente... O problema é a interferência direta. No clube. Pressão para cima de dirigente. Isso é verdade. Eles não vão direto no treinador. Primeiro eles vão no dirigente. Se ele consegue o espacinho do dirigente, o respaldo do dirigente, eles vão cobrar até o treinador. Mas assim, o jogador, ele acaba tendo... O empresário arruma outro trabalho para ele. Isso não é só no Grêmio, hein? No Brasil inteiro. Mas o problema é que eles estão entrando no vácuo de alguma coisa que os clubes deixaram vazio. Antes, quem ia atrás, quem fazia pesquisa de jogador, quem bancava o jogador, segurava, eram os clubes. De olheiro. Então, hoje quem faz isso? O empresário. O cara banca 10, 12 jogadores, quando não dá certo, ele vai querer ganhar a grana dele lá. O São Paulo reclamou do empresário do Luizão, que era o único que ele tinha e tal, mas ele segurou, botou um moleque na Europa. Está na Inglaterra. Eu acho que essas duas coisas a gente tem que olhar também. Eu ouvi o Rogério falando do Marcos Paulo, vocês ouviram? Ele falou, o menino é um bom menino. O problema é que ele está ouvindo um monte de gente que ele não pode ouvir. Eu vi o Rogério falando isso. Falou, o Marcos Paulo é um bom menino. O problema é que ele está ouvindo e dando ouvidos a um monte de gente que ele não deveria ouvir. Quer dizer, os caras sabem quem está lá dentro. Precisa ver quem é quem. Os caras sabem quem está lá dentro para ajudar e sabem quem está lá dentro para prejudicar, né? Para criar problema, para criar confusão. Então, o Renato, a atitude que ele tomou deve ter algum respaldo muito correto, porque ele estava muito bravo. Ele estava bravo. Ele quis deixar claro que a partir de agora não tem interferência no Grêmio dos empresários. Não, e sacou o garoto que é. E o goleiro foi bem, é capaz de ficar. Já aconteceu isso? Você lembra de casos assim, para o cara dar mole e não volta mais? Tem um monte, é o que mais tem no futebol. Você deixa, come mosca e. Aí, o menino vai bem de novo agora. O Grêmio só está na Copa do Brasil, né? E não tem Libertadores, vai ter mais tempo para treinar. Vai bem de novo, é uma zaga segura. Renato tem um Kahneman ali. Daqui a pouco o menino vai bem, não toma gol, o outro fica para trás. O Alisson, embora numa outra situação, ele aproveitou uma série de situações para chegar onde chegava. Ele era o quarto, não era isso, Bruno? Ele estava ali, teve lesão, suspensão. Claro, é outro caso. O Alisson estava atrás do irmão dele, do Muriel, e do Dida. Né? Quando o Alisson vira titular do Inter, lá em 2014, ele era terceiro, o Dida já veterano, o Dida não estava bem, o Muriel entrou, aí o Muriel se machucou, o Dida voltou, e teve um jogo lá em Chapecó que o Inter levou 6 da Chapecoense, o Dida foi expulso. E até quem terminou no gol foi o Rafael Moura, o He-Man. E no outro jogo, o Dida estava suspenso, o Alisson entrou, que o Muriel estava machucado, e aí não saiu mais. Então ele era terceiro e, por causa de suspensão, de contusão, ele entrou e ficou. Aí, daí para Roma, Liverpool, seleção... Nesse caso foi azar, né? Mas pode acontecer a mesma coisa por causa do moleque que tá com esse problema aí com o Renato. Aí deve ser renovação, Flávio. No mínimo é isso. No mínimo pode ser isso. Agora, depende da condição e do que o moleque tem também oferecido aí. Você acha que o Luizão está errado de ter ido para a Inglaterra e não renovar com o São Paulo? Eu não acho. Não, tá certo. Cada um tem que ver o seu lado. Precisa ver o lado pelo que o Renato deu a entender, o moleque parece que é meio destrambelhado, né? Não foi. Mas ele é casado, tem filhos, tem tudo, acho que tem 3 filhos. O que eles dão a entender é que já aconteceram algumas coisas, né? Não foi um fato isolado. 4 multas ele tomou, foi multado 4 vezes. Então, a gente não sabe exatamente o que foi, o que aconteceu, por que ele levou 4 multas, mas parece que não é... assim, meio que a gota d'água, não é uma coisinha. Assim. A gente sabe que foi o negócio de dar entrevista. foi a última. Mas isso aí realmente é o detalhe. Essa foi a última, para pegar tudo e botar no... Se fosse um cara que não tivesse feito... Se não tivesse... Que eles já estavam incomodados. Aí, passado não condenado. Se não tivesse algo antes, não seria por isso. Que é uma baita frescura. Tem isso aí, né? Também é uma baita frescura, mas não é grave. Pô. O cara quer falar, ele fala. Pô. O problema é dele. Então, realmente, passa mais por uma frescura do que outra coisa. O Grêmio vai até onde, gente? O Grêmio do Renato. O que vocês estão vendo, pelo que vocês sentiram até agora?
Eu acho que é meio de tabela ali. Sim, aquela zona lá que pode sobrar vaga em Libertadores, que tem muita. Quem vai cair, hein? Mas Todo mundo meio de tabela, né? Mas o Grêmio eu também não acho que é time para cair, não. Acho que faltam atacantes mais rápidos ali. Ontem os que estavam mais próximos do Soares eram meias ali. Era o Vina e o Natan. E se for pegar o elenco, não tem muito ali. Tem o Ferreirinha, que oscila demais também, já teve outros problemas. Tem um menino que é o Zinho, que é um garoto de 19 anos, que jogou na estreia contra o Santos. E só, acho que falta, às vezes o Soares fica muito sozinho. Acho que às vezes o time do meio para frente é muito lento. Tem muito jogador de toque de bola e tem pouco jogador para ir para dentro da defesa, para dar mais velocidade, para afundar a defesa do adversário. Isso é uma deficiência, acho que tem o time do Grêmio. O Soares deitou no campeonato regional, que era normal. E agora, Zé, como é que vai ser esse Brasil? Agora já é um pouco mais difícil, né? Ele vai encarar zagueiros mais pesados, mais fortes. Eu tenho visto nos jogos do Grêmio ele muito mais participando do coletivo do que propriamente ali preocupado com o individual de fazer o gol. Muito embora ele tenha no contrato assim, meta de faz gols. Um gol ontem, passou de 10, ganha mais, passou de 15, ganha mais, de 20. Tá difícil essa meta aí. Ele teve uma grande chance contra o Santos. Ele só tem um gol, assim, dessa meta, né? Que foi, acho que na Copa do Brasil. Contra o Grêmio? Não. Do Brasil. Clássico vale, mas ele não fez contra o Internacional. Ele perdeu um pênalti chutando na lua contra o Santos. Eu acho um jogador importante. Ontem ele ia fazer um golaço. Assim, para Campeonato Brasileiro, tá ali na adaptação também, depende muito do coletivo, mas ele é um jogador que tem participado muito, dando passes também. Né? Eu imaginava ele ali mais finalizador do que está sendo. Ele realmente dá assistência também, participa como um todo. Né? Mas a gente vai ter que esperar para definir o que o Grêmio vai fazer nesse Campeonato Brasileiro. A amostra nesse começo não é boa, não. Apesar da vitória contra o Santos, o Grêmio não foi bem. Não fez um bom jogo contra o Santos. E você sabe das limitações do Santos, né? Contra o Cruzeiro também não foi bem. Nós vamos falar já disso, mas vamos mostrar. Se o Soares não fizer gol lá, quem vai fazer gol naquele time lá? Vamos ver a entrevista do Renato, que a gente deu vários spoilers aqui. Vamos colocar a entrevista mesmo do Renato. Paulo, nosso vice-presidente, falou para vocês, né? Antes mesmo da partida, o porquê. Não quero entrar em muitos detalhes, não, mas é um recado que o Paulo deu diretamente, que eu vou dar. Tanto eu, Paulo, o presidente, o Luiz e o Antônio, nós estamos fechados. Se lá atrás os empresários, não são todos, mas alguns, circulavam dentro do clube e ajudavam a decidir algumas coisas, acabou. O clube hoje tem comando. Então, o Adriel, ele simplesmente não jogou hoje, e essa pergunta você tem que fazer para ele, inclusive. Ele vai te responder. Tem que fazer. Bom, então pronto. Então é uma consequência de coisas que ele não vem fazendo de acordo com o que o clube quer. O clube tem a cartilha e todo mundo tem que seguir aquilo ali. Eu já vim conversando com ele, ele é testemunha. Eu já conversei com ele umas 4, 5 vezes. Ele está sendo avisado de várias coisas. Ele tem que escutar quem quer o bem dele. E o bem dele são as pessoas que estão dentro do clube. Porque até no final do passado ninguém conhecia o Adriel. Eu banquei ele esse ano, nos ajudou, mas aí pessoas lá fora acham que, né, vão comandar o jogador. Não vão comandar. O Grêmio tem comando. O Grêmio tem comando através do seu presidente, através do seu vice-presidente, através do diretor, através do executivo e através do treinador. Então, estou mandando um recado para esse empresário dele, que nem sei se é empresário. Eu gostaria de saber se ele tem o documento assinado pelo Adriel, coisa que eu não acredito. Até porque o Adriel tem contrato com outro empresário até o meio do ano. Então, o recado que eu dou para os empresários é o seguinte: fiquem calados. Fiquem calados e cuidem dos seus jogadores. Só cuidem dos jogadores. As decisões são nossas. Se começar a subir as coisas pela cabeça e ficarem prometendo coisas para os jogadores lá fora, o único prejudicado vai ser o jogador. E indiretamente o empresário. O recado que o Paulo deu, eu estudando, através do nosso presidente, através do diretor e do nosso executivo. O Grêmio tem comando. Quem quer. Se o empresário acha que nós estamos atrapalhando qualquer jogador dentro do clube,
as portas estão abertas. O torcedor pode ficar tranquilo, que a gente sempre vai buscar o melhor para o clube. E essa pergunta, mais ou menos, eu tinha respondido, acredito que eu tinha respondido. Já dei o recado para quem tem que ouvir, entendeu? E agora você vai lá amanhã ou depois, se você quiser um companheiro teu, perguntem para o Adrião. Ele é a pessoa certíssima para responder a tua pergunta. Paulo já respondeu e agora eu estou respondendo. Mas a pessoa mais certa para responder é o Adrião. Perguntem para ele. E vou falar mais. Domingo que vai jogar o Chapecó de novo. Estou marcando ele a partir de hoje, a partir de agora. Quem vai jogar domingo é o Chapecó. O jogador, a gente fala para eles, o clube blinda, o treinador blinda, o clube dá todas as condições para o jogador trabalhar e o jogador não pode pisar na bola. Eu volto a repetir, o Grêmio tem comando. O Grêmio tem comando. Então, ele já vinha sendo avisado várias vezes, ele estava pisando na bola, eu vinha conversando com ele. É porque a gente não fala as coisas lá fora, vocês não ficam sabendo, a gente vai segurando. Chega uma hora, né, que a gente tem que frear. E vou falar mais, toda a conversa que nós tivemos hoje com ele, quando nós comunicamos que ele não iria jogar, eu olhei nos olhos dele e falei, eu estou fazendo isso, a diretoria está fazendo isso, pro teu bem. Ou acorda, né? Porque um jogador de futebol não pode ter 3, 4 empresários. 3, 4 enchendo a cabeça dele lá fora. Entendeu? Inadmissível. Só que as pessoas ficam enchendo a cabeça do jogador lá fora, o torcedor não sabe disso. E os problemas que tem que resolver é o treinador e a diretoria e o presidente. Nós resolvemos problemas. A gente avisa, a gente fala, a gente multa. E hoje ele foi multado e bem, inclusive. E já vinha sendo multado, já tinha recebido 3, 4 multas. O que a gente tem que fazer? Tem que dar exemplo. Então, mas vocês têm que perguntar para ele. Pergunte para ele. Pergunte quem é o empresário dele. Pronto, essa pergunta você tem que fazer para ele. Quem é o empresário dele? Ah, não sei. Toda hora é um empresário. E aí toma na cabeça, toma aqui, vai morar num condomínio que, né, luxuoso, toma um carro do ano luxuoso. E aí eu pergunto, como é que fica a cabeça do jogador? É simples. A fila anda, meu amigo. Não posso fazer nada. Eu estou falando essas coisas aqui, o Paulo já falou, para o torcedor saber que tem comando no clube e o jogador que pisar na bola vai acontecer isso. O Vampeta. E aí? Esse é Renato Gaúcho, hein? E aí que eu não sei o que está acontecendo. Não, ele falou em 3, 4 empresários. Assim, qualquer um de nós deduz assim, não. Todos os jogadores têm empresário. Não, ele falou 3, 4. Tem jogador que assina com 10, 20, só viu a moeda, ele está metendo na caneta. Tudo, né? Viu a moeda, ele está metendo a caneta, assinando com todos os escritórios. Mas eu queria saber, assim, o que é a fundo. Se ele está renovando um contrato, apareceu 4 empresários que não quer renovar. A gente não sabe, eu quero saber qual é o problema. Mas é difícil. Quais as pisadas assim, de bola? Quais as pisadas de bola? Não, ele falou, achei muito difícil. Textualmente, o Grêmio tem normas, tem lá uma cartilha, ele não está seguindo as normas do Grêmio. Quais normas? A gente está falando. É isso que eu estou falando. Não, mas, gente, não é normal um treinador vir bater especificamente no jogador. Não é normal. Às vezes o cara fala no geral e tal, para dar uma pegada. Mesmo assim não é legal, né? Não costuma se ferrar depois. Mas assim, bater diretamente... Eu acho que ele tem respaldo do grupo para fazer o que ele está fazendo. Pode ser. Inclusive ele fala, ele dá até uma tremida no lábio e fala, vou dizer mais, vai jogar o outro no domingo. Ela até falou, tá muito bravo. É o Grando, né, que tá lá. Ele tá muito bravo. Ele treme, quando o cara treme o lábio, porque ele tá muito nervoso. Ele tava bravo mesmo, né? E não era cena, não. Ele tava claro realmente que não. bravo. É difícil, ele não falou, assim, ele dá alguns sinais do que é, ele falou, ele pergunta para ele quem é o empresário dele, parece que tinha um, agora tem outro, e esse outro deve estar agindo de uma outra maneira, mas não ficou claro. Enchendo a cabeça do rapaz. Mas quando é isso aí, é para renovar contrato, deve ser alguém que não quer deixar de renovar contrato. Certeza. Porque todo mundo tem empresário, vai chegar e sentar para dar uma coletiva dessa? Ou ele está aprontando. É alguma coisa que o menino não quer fazer, que o Grêmio queira fazer, por exemplo, uma renovação de contrato. Pode ser mais ou menos, eu acho que é isso. Mas ele deve estar pisando na bola em algumas coisas, isso deve estar mesmo. Tá lembrando um pouco a história do Patrick de Paula, né? Embora não tão explicitamente. Lembra que ele começou a ser afastado e tal? O Abel nunca falou diretamente, né? Mas ele foi perdendo espaço. Lógico, quebrando tudo na noite, todo mundo sabe. Então, será que o moleque não está fazendo isso também? Mas aí se está quebrando tudo na noite, não é empresário. Será que está saindo com o empresário? Então, para mim é renovar contrato.
Tem um trecho que o Renato fala, ele tem 22 anos, é pai de 2 filhos. Eu falei para ele, conversa com tua esposa, troca uma ideia com ela, põe a cabeça no lugar, você está rasgando o dinheiro. Eu espero que ele tenha aprendido, mas a fila anda. Declaração do Renato. Rasgando o dinheiro, já falou de casa em condomínio, carro do ano. No mínimo empresário, algum empresário deve ter dado isso para ele. Botou para morar, em uma casa boa, deu um carro bom. Em troca de percentual no contrato lá? Triste essa história se repetir, né? O problema é esses detalhezinhos que ele não falou. Ele falou no geral, claro. Deu recado, mas não especificou o que exatamente aconteceu para as multas serem dadas pelo diretoria. Concordo com o Nilson quando ele fala tem respaldo do grupo. Claro. O cara chegar nesse ponto é porque já deve ter falado com o capitão do time, já deve ter falado, o cara não adiantou. O Renato é um cara que tem boa relação com os jogadores normalmente. Ele tem, assim, falam de gestor de grupo, isso aí sempre falaram que o Renato é muito bom, né, de conversar, de ter um bom relacionamento com os atletas. Né? E eu não lembro dele ter tido uma atitude, pelo menos que me vem à cabeça agora aqui, eu não lembro do Renato ter uma atitude assim, específica com algum atleta ao longo da carreira dele como técnico. Eu nunca me lembro, não me lembro disso. Ele falar especificamente sobre determinado atleta, o problema de determinado atleta, eu não me lembro disso. Deve ser algo bem grave que esse rapaz aprontou aí para irritar tanto a direção do Grêmio e irritar o técnico, o Renato, né? Deve ter algo... E ele também, outra coisa que ele citou, vocês têm que ouvir nós. Nós queremos ser o melhor. Não fica ouvindo esses caras aí, os que estão fora. É isso do clube querer o melhor jogador, aí eu já não sei. Aí eu já fico em dúvida. Entre clube e empresário, 90% das vezes o empresário ajuda mais que o clube. E a bronca é com o empresário que está chegando agora. Porque falou, não, o empresário dele é outro que vai até o meio do ano. Esse aí tem algum documento assinado? Porque o empresário era outro. Parece que está mudando o empresário e o bicho está pegando. Pode ser, porque a gente sabe, né? O respaldo de dirigente não acontece nunca. Nem quando o cara para de jogar, muitas vezes não consegue nem entrar no clube. A gente sabe como é que isso funciona. Então, o respaldo de clube também, mal menos.